Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Este dia 11 de fevereiro é dia importante, dia de Nossa Senhora de Lourdes. E por isso, em comunhão com toda a igreja, acolhendo a mensagem belíssima do Papa Francisco, celebramos hoje o 28º Dia Mundial do Doente. Somos chamados e queremos aqui na comunidade orante ao redor da amada Mãe Maria, orar e pedir muita força e consolação para você enfermo, para todos os enfermos, e suplicar o dom bonito e precioso de que todos precisamos, que é a saúde. Jesus dirige um convite aos doentes: vinde a mim, consciente de que nele está o nosso sustento, porque de Deus dependemos inteiramente, fonte da cura, consolando-nos nas provações. Jesus, meu irmão, minha irmã, se faz frágil para nos fortalecer e nos sustentar. Oremos e sejamos solidários. Nossa solidariedade cresça sobretudo na escuta da palavra de Deus, e para isso nos preparamos tomando do sermão sobre o amor de Deus de Santo Eusredo, um abade, quando ele diz: ó Senhor Jesus, quanto prazer em te amarmos! Quanta tranquilidade neste prazer, quanta segurança em tal tranquilidade. Aquele que te ama não erra em sua escolha, não havendo nada melhor que tu, nem mais frutuoso, nem mais seguro. Meu irmão, minha irmã, não devemos temer excesso algum, porque nenhuma medida é prescrita a nosso amor por Deus. Nem temermos a morte, como no amor mundano, porque a vida não morre. No amor a Deus não ocorre engano, pois não se deseja senão o próprio amado, nem pode ocorrer suspeita alguma, porque a própria consciência nos dá testemunho. Assim há prazer, porque não há temor, há tranquilidade, porque é excluída a ira, há segurança, porque é desprezado o mundo. A verdade nos manifesta claramente quem possui esse amor: aquele que guarda e observa os meus mandamentos. Eis o que me ama, disse o Senhor. Pois aquele que guarda os mandamentos de Deus na memória e os observa na vida, o que os guarda em seu falar e em seu viver, os que os guarda em seus ouvidos e observa em suas ações, o que os executa com perseverança, eis o que ama a Deus. O amor se prova, portanto, pelas obras, a fim de que não seja chamado amor sem o ser. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. E seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Meu irmão, minha irmã, é interpelante, incomoda, desconcerta essa passagem do capítulo 7 do Evangelho de Marcos, quando Jesus vai ajudando os seus discípulos a compreenderem que não podem ser como fariseus e mestres da lei, que ao redor de Jesus lhe questionava:
dizendo: dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, sem terem lavado. Não por questão de higiene, mas simplesmente por questão de cumprir um preceito, uma regra. Os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Não estamos falando de higiene necessária e indispensável, mas de simplesmente cumprir alguma coisa só para dizer que se cumpriu. Eles, quando voltavam da praça, não comiam sem tomar banho. Seguiam muitos costumes, a maneira certa de lavar copos, jarras, vasilhas. Fariseus e mestres da lei, por isso, perguntavam: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? E Jesus lembra o profeta Isaías chamando-os de hipócritas. Chama-os de hipócritas. Esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Anulavam a palavra de Deus, porque a palavra de Deus constrói no mais profundo de nosso ser as bases da nossa conduta. Prestemos bem atenção e sejamos coerentes para que possamos ser merecedores da bênção e da graça de Deus. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina. A bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira